Olá, essa palavra de hoje eu me dirijo à igreja, comunidade evangélica Amigos de Jesus. Quero dizer para você que preparei algo especial para a sua edificação. Você que é da comunidade evangélica Amigos de Jesus, preste atenção naquilo que vamos falar. Presta atenção no que os outros pastores vêm falando. Eu tenho acompanhado o que o pastor Rogério tem pregado, o que o pastor Gilberto tem pregado, o que o pastor Ricardo Negrão tem pregado. Mensagens maravilhosas. Não é porque nós estamos fora da igreja que necessariamente precisamos ficar fora da presença de Deus. Que maravilha! A vossa igreja tem um canal no YouTube. Você pensa que toda igreja pode ter isso? Vocês têm acesso às mensagens, não deu naquele momento, com hora marcada, em que você é convocado a estar prestigiando o culto naquela manhã, que você deveria estar lá na igreja, mas na sua casa você pode ver, caiu a sua conexão, quebrou algum aparelho seu, você pode ver outro dia, pode ver no seu celular. Você entende isso? Aproveita o que Deus está te dando, é mais um presente de Deus. E agora fizeram um grupo, que maravilha, podermos falar, trocar mensagens, edificar a vida de cada um, com mensagens sadias. Quanta coisa boa eu tenho visto nesse grupo, ao contrário de outros grupos que tive que sair e que eram liderados por pastores. Tanta besteira, falando mal do governo, falando de política, não tinha versículo bíblico, não tinha nada para refletirmos, um vídeo. Meu Deus, meu Pai, aproveita esse grupo para você se expressar. Procure elogiar, incentivar os seus pastores. Manda uma mensagem no grupo. Quando você ouvir o pastor Gilberto pregando, o pastor Rogério, o pastor Ricardo, ligue para os pastores, pergunta se está tudo bem com eles. Eles tanto têm cuidado de nós, mais especificamente de vocês que são membros da comunidade Amigos de Jesus. Procure saber se está tudo bem, se tem alguém enfermo na casa deles, qual é o motivo da oração. Talvez alguém machucou a perna, talvez alguém vai precisar fazer uma viagem, talvez alguém tenha uma necessidade específica. Então, conversa com o pastor Rogério, conversa com o pastor Gilberto, por telefone. Você não vai poder ir lá pessoalmente, que nós estamos em quarentena e respeitando o distanciamento social, mas você pode mandar uma mensagem. Veja quanta facilidade que temos, mandar uma mensagem, usar o grupo para agradecer tudo que Deus tem feito através dessa comunidade. Pense sobre isso. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo para amadurecer. Veja, você está sentindo falta de muita coisa na sua casa, porque você se deu fora do mercado de trabalho, fora da escola. Então você está sentindo falta. E eu creio que você está sentindo falta dos cultos também. Lembra? Que maravilha. E muitas vezes a gente ficava no banco, controlando a hora, que hora vai terminar, com sono, cochilando. Como faz falta, né? A vossa igreja tem ar-condicionado. Eu prego em igrejas há mais de 19 anos e são os mesmos bancos, o mesmo desconforto em banheiro, não tem um cafezinho na saída, não tem ar-condicionado, não tem nem ventilador. O púlpito, se eu apoiar, ele desmonta.
Sua igreja é um pedacinho do céu, é um conforto, é uma delícia. Valorize isso. Essa madrugada eu acordei e anotei umas coisas aqui num pedaço de papel e eu quero ler, eu não quero perder essa oportunidade. Eu quero abençoar muito você. Quero abençoar muito. Deixa o mundo viver com a sua crise. Nós estamos em Cristo. Não vamos desistir. Deus está cuidando de nós. Nós somos mais que vencedores. Primeira coisa que eu quero falar, não esqueça. As pessoas não precisam zombar de nós e nem zombar da nossa fé durante essa crise. Tipo, por exemplo, algum parente, amigo ou vizinho falar, cadê seu Deus nessa hora? Não entre em atrito com essas pessoas. Eles não sabem o que dizem. Eles estão apavorados. Não bata de frente com essas pessoas. Nós precisamos passar segurança para o mundo. Nós temos o que eles não têm. Nós temos Jesus Cristo. É nessa hora que a gente tem que manter a calma. Nós temos que andar com os passos de Jesus. Não podemos ficar confrontando, brigando com as pessoas, discutindo política, publicando nas redes sociais sobre política, sobre isso, aquilo. O momento é pregar o evangelho. O momento é dizer para o povo que eles precisam do Deus que nós conhecemos. Mas para isso eles têm que ver Jesus em nós. Segundo ponto, não podemos esquecer de construir nossa vida pautada na palavra. Meu Deus, meu Pai, para termos uma vida longa de sucesso, para termos uma vida mansa e tranquila, em um momento de crise como esse, lembra das aulas que você teve na escola dominical. Quantas aulas maravilhosas eu peguei com o pastor Rogério, aprendi muito com ele. Quantas aulas participei com o pastor Ricardo e foi uma grande bênção. Assim eu sei que também há o retorno da parte das crianças quando aprenderam com as professoras nas suas salas de aula. A sua igreja é uma bênção. O que é isso? O seu pastor dar aula, distribuir um livro para cada um. Veio o meu genro aqui casado com minha filha mais nova, eu mostrei o livro para ele. Ele disse, eu estou tendo aulas na minha igreja de escola dominical e a pessoa fez apostilas pautada no livro. Apostilas. O seu pastor deu aula, pastor Ricardo, em cima do livro e ainda distribuiu o livro para cada um. O livro custa quase R$80 cada um. Você tem recebido uma palavra direta do trono de Deus. Essa comunidade é uma igreja que agrada a Deus. Aproveite esse tempo que você está em casa e quando voltar, se apegue a essa igreja, valorize a sua igreja. Terceiro ponto, não se esqueça, nós não vamos viver o hoje somente. Nós não vamos viver eternamente aqui na terra. Nós precisamos fazer reservas. Porque o momento não é só hoje. Nós temos que fazer reservas. Temos que ter óleo, arroz, feijão, o básico tem que ter reserva. Veio a crise, tem gente que não tem o básico. E se os mercados não abrissem? A pessoa não teria o que comer. Não esqueça de investir na sua salvação, mas investir também nessas coisas fundamentais. Você ter uma despensa cheia de alimento, sempre, continuamente, porque virão outras crises, e você não tem que passar o que você está passando. Quarto ponto, a crise pegou o mundo de surpresa. Muitos não têm nem o que comer. Tire uma lição de tudo isso. Eu sei que a parte espiritual é importante. O pastor Rogério, o pastor Gilberto, o pastor Ricardo falaram muito da parte espiritual. Eu também falei e vou tornar a falar hoje um pouco
mas eu quero que você reflita sobre o material, a parte material. Não gaste dinheiro à toa, faça reservas. Passando essa crise, pense bem, não fica comprando 2, 3 celulares, roupas chique, não gasta dinheiro à toa, faça reserva. Quando vir outra crise, você vai estar mais bem preparado. Dobre a sua atenção na mensagem que eu preparei para você hoje. Em nome de Jesus Cristo, preste atenção. Muita coisa boa pode acontecer na tua vida a partir dessa mensagem. Se você crê que Deus falará com você. Em nome de Jesus Cristo. É muito normal esquecermos de alguma coisa, às vezes um documento que reviramos a casa e não achamos, às vezes a chave do carro. Uma vez eu estava no estacionamento e não lembrava onde eu tinha posto o carro. E aí pedi informação para uma pessoa que trabalhava ali no shopping, que estava andando com a moto para fazer a segurança do estacionamento. Ele me pediu o meu chaveiro do alarme do carro e apertou um botão e começou a disparar aquele alarme, acender a luz. Ele falou, olha o seu carro onde está. Eu tinha esquecido que tinha esse recurso no próprio chaveiro. Então eu quero falar um pouquinho sobre esquecimento e recapitular alguns textos que me fazem lembrar as consequências de esquecer alguma coisa. Vamos então começar com Lucas 14. Se você puder acompanhar através da sua Bíblia, vai favorecer o seu entendimento daquilo que eu me proponho a falar. Aqui em Lucas 14, Jesus fala de uma de suas parábolas sobre o construtor que constrói uma torre. Embora esse texto ele fala sobre as condições para seguir a Jesus, para ser seguidor de Jesus, eu quero tirar aqui uma lição para as nossas vidas, para a sua e para a minha vida. No versículo 28 de Lucas 14, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcule quanto vai custar essa construção, para ver se o dinheiro vai dar para construir essa torre, desenvolver esse projeto. Se você não fizer isso, você vai colocar o alicerce, mas não vai conseguir terminar essa construção. Sem falar que todos eles vão caçoar, eles vão zombar de você. Então eles vão dizer um para o outro quando passar em frente a essa construção que você estava tentando levantar. Veja, essa pessoa começou a construir e não pôde terminar. E o que eu quero dizer com isso? A respeito da falta de planejamento. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil no mundo inteiro, essa pandemia do coronavírus. E quando eu leio esse texto, me faz lembrar da falta de planejamento. Nós, durante a nossa vida, fazemos muitas dívidas, gastamos mais do que ganhamos e nós esquecemos do principal. Não fazemos um planejamento do nosso salário, do dinheiro que entra dentro de casa. Aí vem uma crise como essa, nós não temos dinheiro e temos que negociar as contas, não temos nenhuma reserva. Não sei se você compreende o que eu quero dizer, o que arde no meu coração para falar para você. Outro texto também é de Mateus 7, se você puder abrir a sua Bíblia. Jesus fala em Mateus 7 a respeito dos 2 alicerces, uma construção feita em 2 alicerces diferentes, uma casa feita na rocha e a outra casa feita na areia. Veja o ensinamento que Jesus nos traz a respeito disso. O texto diz assim: quando cair a chuva e vier enchentes, quando o vento soprar com força essa casa que você construiu, caso você tenha feito ela na areia, ela vai cair e vai ficar destruída. Se você construir ela na rocha, ela não vai cair.
Jesus está nos ensinando aqui em Mateus 7, de 24 a 27, ele está ensinando assim: quem ouve minha palavra, quem ouve os meus mandamentos e não os pratica, é como uma pessoa sem juízo que constrói uma casa na areia. Já quem ouve a minha palavra e as pratica, é um bom ouvinte, um bom praticante, é como uma pessoa sábia que constrói a sua casa sobre a rocha. E nós não podemos esquecer desse texto, deste ensinamento, porque muitas pessoas passam a sua vida no shopping, no cinema, no restaurante, na lanchonete, viajando. Eu não sou nada contra, veja só, uma pessoa ir ao shopping, ir ao cinema, ir ao restaurante, ir à lanchonete e viajar, porque eu mesmo faço isso. Mas eu quero dizer que tem pessoas que passam a vida só atrás do lazer, atrás do prazer. Ela diz: eu quero ser livre, eu quero viajar, amanhã eu vou no cinema, e no outro dia volta de novo. Veja só, eles não dão uma pausa. Veja, não é o seu caso, mas tem pessoas que não dão uma pausa para adorar a Deus. E uma hora a casa cai, como está acontecendo hoje. Nós estamos de quarentena, estamos fazendo distanciamento social, e para muitas pessoas a casa caiu para ele. Ele já vinha tendo depressão, já vinha tendo problema financeiro, por não cuidar dessa área espiritual e só cuidar dos prazeres da vida. Ele foi envolvido nessa crise do coronavírus e ele está totalmente perdido. Muitos estão desempregados, muitos já estavam com o casamento abalado. Ele se vê no momento sem chão, porque a vida toda ele só quis saber de festa, só de passear, e ele não parou nenhum tempo para dedicar a Deus, lendo a palavra, ouvindo o louvor. Então ele esqueceu-se de construir a sua vida com base sólida, estudando, trabalhando. Você está entendendo? Não é só ir na igreja, mas ele tem que cuidar de outras partes também. Além da parte material, ele tem que cuidar da vida espiritual. Porque o dia que a casa cair, como aconteceu para muita gente que não estava preparado, porque não investiu em sua vida espiritual, a vida toda ele passou trocando de celular, trocando de carro, e essa era a prioridade dele. Ele nem percebeu, o tempo foi passando e ele acabou construindo a sua vida, a sua casa na areia. Agora veio a tempestade, veio essa crise, essa pandemia que assola o mundo inteiro, e ele não encontra o chão, ele perdeu o chão. Quantas pessoas dirigindo uma palavra através do WhatsApp, pedindo oração, em desespero. Eu não estou falando de pessoas, é isso que me deixa atento ao que eu estou te falando, não é pessoas comuns que não professam a fé que nós professamos. São pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus. Ele faltava no culto, e faltava no culto para ir no shopping, faltava no culto para ir em festa, ele não dava atenção aos interesses de Deus, ele não procurou estar alinhado com Deus, ele não cuidou da parte espiritual, e ele foi se baseando na construção da vida dele em cima de uma areia. Ele esqueceu que existe um Deus e que quando construímos a nossa vida com base na palavra, com base na rocha, nós não nos abalamos com nenhum coronavírus, com nenhuma crise financeira, com nenhuma doença, com nada. Veja, há um outro texto que eu gostaria de dividir com você essa experiência. Jesus também fala em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Você se lembra perfeitamente dessa passagem?
ela é tremenda para os dias de hoje. Olha, Jesus ele compara as 10 virgens com o reino dos céus. Então Jesus diz que 5 são prudentes porque se preocuparam em fazer reserva de óleos. Já 5 ele menciona que são loucas porque não se preocuparam com as reservas. Ora, as 10 virgens saíram para encontrar com o noivo numa festa, e eu estou lendo o texto e resumindo Mateus 25, de 1 a 13. As 10 virgens saíram para encontrar com o noivo numa festa. Como ele estava demorando para chegar, elas começaram a cochilar e pegaram no sono e dormiram. À meia-noite, houve um grito: a noiva está chegando! A noiva está chegando! Olha, venham se encontrar com ele. A noiva está chegando. Venham se encontrar com ele. Então, as 10 acordaram e acenderam a lamparina. Rapidamente acenderam a lamparina. Já as 5 que esqueceram do óleo da reserva, elas tiveram dificuldade e começaram a falar para as outras prudentes: me dá um pouco do seu óleo, pois a minha lâmpada ela está se apagando. Olha, meu irmão e minha irmã, esse texto tem me incomodado dia e noite. O óleo das 5 não era suficiente, mesmo tendo reserva, para atender as 10. Então elas aconselharam, partiram para o óbvio: olha, vocês estão sem reserva de óleo, então vão comprar. Veja o que o versículo 10 diz de Mateus 25. Então as moças loucas, sem juízo, saíram para comprar o óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lâmpadas prontas entraram com o noivo para a festa do casamento. E a porta foi fechada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: isso é muito triste. Eu não sei quem são vocês, eu não vos conheço. E Jesus conclui dizendo, no versículo 13: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que Jesus há de vir. Ninguém sabe o dia e a hora, nem você e nem eu. O que eu quero dizer com isso? Digamos que ao invés de vir o coronavírus sobre essa terra, essa epidemia, tivesse vindo Jesus, será que nós estávamos preparados? Se deu toda essa confusão no mundo inteiro por causa de um vírus, e se Jesus tivesse vindo? A gente passa a vida comendo pizza, comendo lanche e fazendo ginástica. Tudo isso é importante. A gente tem que alimentar o corpo, mas a gente tem que alimentar o espírito. E o devocional? E a nossa dedicação em estar na presença de Deus? Quer dirigindo, quer parado, quer comendo, quer trabalhando. Nós não sabemos o dia que ele vem. E se essa crise fosse maior? Jesus tivesse vindo ao invés do coronavírus? Seria um pânico? Seria um apocalipse? Pense sobre isso. Será que nós estamos cuidando da lâmpada? Colocando óleo todo dia? Ela está brilhando para as pessoas? Ela está brilhando para nós?
Pense nisso. Vamos para a terceira e última parte. Nós vimos sobre o construtor que constrói uma torre, a casa construída na rocha e na areia, as 10 virgens. Agora eu quero ir para o quarto ponto. José interpretando os sonhos de Faraó. Está no Antigo Testamento, em Gênesis 41. É tremenda essa passagem. Para compararmos com os dias de hoje, naquilo que estamos vivendo. José ele interpreta o sonho de Faraó, que o tornou depois governador do Egito. O próprio Faraó disse a José, após ele ter interpretado o sonho, ele disse assim no versículo 38 de Gênesis 41. Versículo 38 de Gênesis 41. Acharíamos um varão como José em que haja o Espírito de Deus? Quando Faraó procurou José para dizer que havia sonhado um sonho e que ninguém havia interpretado esse sonho, ele procurou adivinhadores do Egito e todos os sábios do Egito e ninguém conseguiu interpretar esse sonho do Faraó. Faraó disse assim para José: ouvi dizer que quando você ouve um sonho, você interpreta esse sonho. Olha a humildade de José. Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz ao Faraó. E eu quero fazer uma observação aqui. Eu desejo do fundo do meu coração que essa exposição que vou fazer agora de Gênesis 41 traga para você paz ao seu coração. Faraó conta o sonho dele a partir do versículo 17 de Gênesis 41. Gênesis 41, 17, ele começa a contar o sonho dele. José, eu sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas gordas. Depois saíram do rio 7 vacas magras. Então as vacas magras engoliram as gordas. Então, depois disso, eu acordei. Aí Faraó continuou a contar o sonho para José. José, eu tive outro sonho em seguida. Eu vi 7 espigas cheias de grãos, bonitas, e 7 espigas secas e queimadas, feias. Ambas saíam brotando do mesmo pé. Então, José se propôs a explicar o sonho para Faraó. Os 2 sonhos, Faraó, querem dizer a mesma coisa. Por meio desse sonho, dobre a sua atenção. Por meio desse sonho, Deus está dizendo o que vai fazer. Tanto as 7 vacas bonitas como as 7 espigas boas são 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. As 7 vacas magras e feias, com as 7 espigas secas e queimadas, são 7 anos em que vai faltar comida. E José continua explicando ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó o que vai fazer. Ele mostrou para você, Faraó, que assim como ele vai fazer o que ele disse através do sonho, ele orientou você o que você tem que fazer. 7 anos vai haver muito alimento no Egito, depois virá 7 anos de fome. A fome será terrível, a ponto que ninguém se lembrará do tempo da fartura. Dá para vir à memória o que estamos passando
eu e você, com essa pandemia, com essa crise do coronavírus, essa epidemia. Eu vou continuar. Em resumo, rei, José explicando para o rei. Em resumo, rei, o senhor vai precisar fazer uma poupança. O senhor tem que aprender a ter reservas. O senhor tem que pegar um pouquinho de dinheiro e guardar no banco. Ter um pouco de dinheiro no banco. Aplicar. Eu estou transportando para os dias de hoje, mas eu vou explicar melhor. O senhor tem que fazer reservas para o povo não morrer de fome durante 7 anos de fartura. O senhor precisa guardar alimento, armazenar alimento para alimentar o povo durante 7 anos de fome no Egito. E José foi nomeado governador do Egito. Você é o primeiro depois de mim, assim disse Faraó, delegando a ele essa responsabilidade de poder cuidar desse projeto de Deus. Nós estamos passando uma epidemia que tem desestruturado muitas pessoas. Eu não quero aqui falar da parte espiritual, porque muitos já têm falado com muita propriedade e muitos tiveram revelação da parte de Deus. Muitas pessoas vieram com palavras que edificou muito a minha vida e acredito que edificou a sua também. Mas eu quero não falar da parte espiritual. Nesse texto eu quero falar da parte material. As pessoas não têm o bom hábito de ter reservas. As pessoas não têm o bom hábito de ter uma despensa de alimento. Tem pessoas que costumam comprar o de hoje. Se o supermercado entrar em greve no dia seguinte, ela não tem o básico dentro de casa. Há coisas que você pode guardar. Você pode comprar 1 litro de óleo e trazer mais 2 de reserva. Deixa quietinho. Quando for comprar um detergente, fazer a compra do mês, em vez de comprar um detergente, você compra 3. Você pode pôr numa estante. Coisas que não estragam. Se você tiver uma reserva alimentar, se você tiver uma horta no quintal, se você tiver um freezer que você pode guardar algumas peças de carne ou alguma coisa como peixe que não estraga, isso é muito bom. Isso é muito bom. Essa palavra estava queimando no meu coração. Como que um servo de Deus liga para mim e diz que está passando fome? Eu não estou zombando da situação dele. Faltou sabedoria a essa pessoa de ter uma poupança. Líderes espirituais estão passando uma situação difícil financeiramente, que ele contava com as entradas do culto de hoje à noite, de amanhã, do final de semana. Ninguém contava com essa crise. Mas acompanhe o meu raciocínio. Se na época da fartura tudo vai bem, para que trocar de celular se o seu celular está bom? Para que comprar tanta roupa se você tem roupa necessária? Para que comprar tanto tênis se você só precisa de um? Agora me diga, do que vale o excesso de tênis que você tem, o monte de celular que você tem? Não vai ajudar nada nesse momento de crise. Mas se você tivesse um dinheiro guardado, por mais que a empresa lhe procurasse, propondo que você entrasse em férias coletiva
e ficasse uns meses em casa, você tinha reservas para ficar até um ano na sua casa, talvez até mais. Pense nisso. É importante a parte espiritual? Como é importante? Mas é importante nós administrarmos essa parte que muitas vezes esquecemos. A parte que mostrou aqui, que José disse a Faraó, que são 7 anos de fartura, mas serão 7 anos em que as pessoas passarão fome. Eu não estou dizendo que vamos passar com isso 7 anos, é um exemplo apenas que se não fizermos reservas, se não pouparmos, se não mudarmos os nossos hábitos daqui para frente, quando houver outra crise, nós vamos passar pelo mesmo problema. Você sabe que é você ter uma goteira na sua casa, você não conserta essa goteira, e depois vem uma chuva forte e começa a pingar, e você pega a panela de arroz, panela de pressão, começa a pôr debaixo das goteiras, e passa o temporal, você põe Durepox, você faz uma gambiarra, depois vem a chuva, pinga de novo. Não vamos esperar de braço cruzado a próxima crise, quer seja de um vírus, seja o que for. Vamos fazer uma reserva. Aqui José orientou o Faraó para armazenar. Vamos armazenar também as nossas economias, vamos administrar melhor o nosso salário, vamos ser um bom mordomo daquilo que Deus põe na nossa mão. Quando cair um dinheiro na nossa mão, nós vamos saber o que fazer com ele, não é sair torrando, gastando no dia. Temos que pensar no amanhã, no depois do amanhã. Você pode precisar de uma cirurgia de imediato, você pode não ter cobertura com o plano médico. Olha as reservas como são importantes, você sabe do que eu estou falando. Quero alertar você para isso. Somos mais que vencedor? Sim, mas é preciso entender o que significa ser mais que vencedor. Digamos que você aprecia essas corridas de carro e você pega lá um campeão da sua preferência. Sabe que ele ganhou vários títulos. E você pega um DVD, coloca no seu equipamento para assistir aquele ano que ele correu e que ele ganhou e que ele venceu, especificamente uma corrida. Numa segunda-feira à tarde, aquele corredor que você tem apreço por ele, ganhou aquela corrida. Você coloca o DVD, vai assistir, mas você não vai ficar apreensivo. Por que ele não virou? Por que ele não fez aquela curva fechada? Olha, o camarada fechou ele. Pô, aí ele poderia diminuir a velocidade. Nossa, quanto tempo ele parou no box? Será que, nossa, ele está parando muito tempo? O que vai acontecer? Não, você não vai ficar desesperado, porque você sabe que ele já ganhou a corrida. Você vai assistir confortavelmente, comendo pipoca, sabendo o resultado. Isso é ser mais que vencedor. Nós não temos que estar desesperado. Cristo venceu por nós na cruz do Calvário. Essa crise que está assolando o mundo, esse coronavírus, não pode nos desestruturar. Veja um versículo que eu gostaria de dividir com você, que eu preparei do fundo do meu coração para a nossa edificação. Veja o que diz. Não esqueça dos ensinamentos e conselhos do Senhor. Eles nos darão uma vida longa e cheia de sucesso. É o que eu desejo para você. Vida longa e cheia de sucesso. Faça reservas. Se prepare para o dia de amanhã. Se vir outra crise, você estará muito mais tranquilo e seguro. Deus te abençoe. Senhor, abençoe essa pessoa que me ouve. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Abençoa os membros dessa igreja com toda sorte de bênção. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe.